Olá pessoal, aqui é o Vinícius Possebon do Queima de 48 Horas e eu recebo frequentemente a dúvida: será que eu posso emagrecer comendo doce? Essa é a maior dúvida e por isso eu posso afirmar categoricamente para vocês que pode, e comendo ainda creme de avelã, né, Alice? Que tal, hein? Hoje eu tô aqui com a Alice e vocês vão entender por que eu tô aqui com ela. Ela é nutricionista e ela adere um dos sistemas de alimentação que eu defendo até debaixo da água, tá? Que é o que eu costumo chamar de SQA. Mas enfim, depois eu explico para vocês o que é isso. E ela defende esse sistema e eu demorei para achar uma nutricionista assim, porque é difícil realmente achar uma pessoa que defende esse sistema, porque a informação aqui no Brasil ela realmente está caminhando a passo de tartaruga. Então eu quero mostrar para vocês como, mesmo ela sendo nutricionista, ela caiu também nesse conto do vigário de contagem calórica, acabou se afundando e depois ela descobriu que existia algo mais eficaz que fazia com que ela não passasse fome, com que ela pudesse comer sem contar calorias e a hora que quisesse, não precisar também ficar contando de 3 em 3 horas para se alimentar. Tudo bem, Alice? Tudo bom, Vini? Tudo bem? Olha só, então é o seguinte, primeiro eu quero fazer uma pergunta para ti. Como que foi a tua história com relação, assim, como é que tu caiu no conto de contagem calórica? O que aconteceu? Bom, desde a minha formação, há 5 anos atrás, eu sempre trabalhei com a questão de contagem calórica, aquela questão de 60% carboidrato, 15% de proteína e o que sobrasse de gorduras, né? Sempre deixando de lado as gorduras saturadas, que eram consideradas ruins, maus para a saúde, enfim. Sempre trabalhei com isso e, na verdade, eu nunca fiz dieta para mim. Eu sempre comi de tudo. Mas depois de um tempo trabalhando, eu percebi a necessidade de aplicar aquilo que eu botava para as outras pessoas, aplicar em mim. E comecei a contar caloria, comecei a pesar alimentos e comecei a contar 3 em 3 horas para comer. E foi quando eu percebi que eu estava restringindo demais a minha alimentação, né? Querendo ficar ali no limite de calorias, né? Querendo tentar manter o equilíbrio alimentar que o pessoal refere, né? E percebi que essa restrição, essas limitações impostas acabaram me deixando ansiosa demais e compulsiva. Eu não conseguia mais manter a minha alimentação como eu mantinha antes de começar a fazer dieta, né? E foi mais ou menos por aí. As pessoas tinham resultado, muitas têm resultado com esse tipo de alimentação, mas não é o que acontece com a grande maioria, porque essa alimentação de contagem calórica, de limitação de alimentos, acaba levando a uma desistência muito grande, né? Depois de um certo tempo. Isso é fato. Na realidade, só para vocês verem como a culpa não é de vocês, ela mesmo sendo nutricionista, caiu nesse conto que eu costumo chamar de conto. Imagina vocês, né, que estão sempre buscando informação, existe uma tonelada de informações na internet sobre isso, então mesmo ela sendo nutricionista, tendo, né, o conhecimento na porta dela, na porta da casa dela, na frente dela, ela conseguiu cair nisso. E aí, né, como ela falou, as pessoas até obtêm resultados, só que não é sólido, porque eu encaro a palavra dieta como uma palavra que tu não vai conseguir levar por muito tempo, mas sim, né, eu acredito muito no hábito e ela também. E por isso que tu acredita que esse sistema, na realidade, de alimentação é que agora tu defende, aplica nos teus pacientes. Pessoal, é o seguinte, eu até vou botar uma foto dela, tá? De como ela tava e o que aconteceu com ela com um mês com essa alimentação, só com alimentação, sem treino nem nada, tá? Mas aí tu, né, enfim, aplica nas pessoas e aí tu chegou ao fim do posto, tá me contando até que, né, no final, assim, da dieta calórica, ela tá comendo só alface e tomando água, mais ou menos. Só alface e acordando em jejum pra correr, daquele jeito. Nossa, ela tava fazendo totalmente ao contrário. E não adiantava nada. Não adiantava nada. E ela tava falando que, como eu falei, que o maior desafio das pessoas também é emagrecer e não deixar de comer doce. Ela contou que tem o creme de avelã, que depois, se você ver até o final, você vai ter essa receita aí para poder fazer em casa, que é delicioso, né? E ela falou que tem como também fazer com que tu ingira, sei lá, doces. E como é que isso funciona? Como é que a pessoa pode fazer? É um sistema que a gente comenta que nenhuma dieta é 100%. Não pode ser, não existe isso, né? Ninguém vai entrar dentro de uma bolha e viver só dentro daquele mundinho, se alimentando sem o convívio com as outras pessoas. Então, se a gente considerar que a alimentação tradicional, né, essa que a gente come doce, que a gente come massa, que a gente come pão, corresponde a apenas 20% da rotina, já está de bom tamanho. Então, a maior parte da alimentação adequada tem que ser os 80%. Então, eu costumo combinar com os meus pacientes que a gente mantenha o dia a dia, né, sempre bem concentrado na alimentação adequada e deixar um final de semana, uma festa, algum evento familiar que tenha mais guloseimas ou outras preparações diferenciadas para poder aproveitar.
Porque a gente tem que pensar na dieta a longo prazo. Vocês acham que a gente vai viver a vida inteira, até os 90 e poucos anos, sem comer chocolate? Eu duvido. Não tem como. Não existe. Né? Eu defendo, eu sou viciado em torta de bolacha. Meu Deus do céu, ela sabe, toda hora eu posto a torta de bolacha. Mas é isso aí, não tem como. As pessoas, até hoje a gente está na moda do corpo definido, do corpo sarado, e as pessoas acabam se aprisionando no sistema escravo de que tem que ser dieta muito restritiva, exercício o tempo inteiro. Então a gente está aqui para abrir os olhos das pessoas com o seguinte, que tu não precisa fazer muito tempo de exercício e que tu pode comer até ficar embugado, literalmente, tá? Sem contar calorias e ainda podendo comer um docinho, um chocolate. E o grande diferencial é que as pessoas normais, como nós, né, Vini, não querem ter um corpo de atleta, não querem ter a barriga tanquinho. Se quiser, claro, vai ter que abrir mão de vários dessas delícias que a gente está comentando aqui. Mas se tu só quer ter uma vida boa, né, se alimentar bem, fazer exercício sem se matar e curtir a vida, curtir tua família, teus amigos, teu namorado, fazer momentos, né, gastronômicos, tem que ter uma consciência, né, que a alimentação ela é importante, mas se ela for 80% saudável e bem feita, não tem problema, a gente pode curtir um doce, uma preparação mais elaborada, assim. Né? Mais suculenta. Na realidade é isso que também um parceiro meu, Rodrigo Polesso, defende, a unhas e dentes. Então, na realidade a informação aqui no Brasil começou a engatinhar agora, e por isso que eu tô aqui, que uma das minhas missões também é abrir a cabeça de vocês com relação a esse tipo de alimentação. No programa Queima de 48 Horas, lá as pessoas que adquirem, elas perguntam, tá, mas eu tenho que fazer dieta? Eu dou umas dicas lá, só que não é dica para dieta, é dica com relação à mudança de hábito que segue esse sistema de alimentação. Então, tu não vai fazer ali por 8 semanas, isso aí tu vai ter que levar para a vida inteira, fazendo com que 80% da tua alimentação advenha desse tipo de sistema. E até eu queria que dica tu poderia dar pro pessoal que está assistindo aqui, que pudesse, sei lá, implementar amanhã, sei lá, ou o que elas podiam ou mudar no café da manhã, ou mudar no almoço, ou mudar na janta, o que tu poderia dizer para elas agora? A primeira coisa que a gente, depois que eu comecei a estudar essa linha de alimentação, a primeira coisa que tem que cortar da vida é o trigo, tá? Então tira tudo que for derivado de trigo, pão, bolacha, qualquer tipo, gente, massa mesmo também? que seja integral, Massa também. Tudo que for feito com trigo, tenta eliminar o máximo da sua vida. Dentro daquilo que a gente está conversando aqui, né? Não existe aquele método que nunca mais vai comer, mas não pode fazer parte do dia a dia da gente. Eu atendo pessoas que comem pão 3 vezes por dia. E não só pão, come bolacha, come barra de cereal e come biscoito... alucinado. Fit. Biscoito Vou dizer assim, achando que tá fazendo bem, porque dá lá na propaganda, porque diz que é integral, porque diz que é com baixa caloria. Isso não é importante. O importante é a gente comer comida de verdade, é comer aquilo que nossos antepassados comiam. Pergunta pra avó de vocês se ela conhecia Light, Diet, todos esses produtos que aparecem na descrição dos ingredientes dos alimentos industrializados. Não conhece. E ela nem sabia o que era caloria. Né? Então não faz sentido. Corta o trigo e não conta caloria. Só aí vocês já vão fazer uma diferença muito grande na alimentação e no dia a dia. Na questão de energia, né? Na disposição, no bem-estar. As pessoas costumam relatar muito, depois que eu comecei a fazer a dieta que tu me indicou, eu sentia muita dor de estômago, eu sentia dor de cabeça, não senti mais, estou com a vida bem mais ativa e muito mais animado. Então isso que vale a pena, né? Na realidade eu percebo que algumas pessoas que fazem essa troca aí de tirar o trigo, na primeira semana elas sentem um pouco de efeito colateral, por exemplo, dor de cabeça, né? Que efeito colateral que tem para elas se assustarem? É a abstinência, né? É a abstinência, é como se fosse o cigarro. Quando a pessoa decide parar de fumar, ela fica naquela ansiedade, sempre querendo aquilo que faltou. Então tu pode sentir dor de cabeça, tu vai sentir algum desconforto, mas não é significativo e eu acho assim, 3 ou 4 dias isso passa. Não é muito mais do que isso. E a questão da perda de peso é muito variada. Tem pessoas que numa semana já desincha ali 3 quilos. Né? Tem outras pessoas que são mais lentas, mas isso, como a gente sempre fala, é questão individual de cada um. Então as dicas que a gente dá, que o Vini fornece também, são dicas gerais, que vão funcionar para a maioria das pessoas, mas não funciona para todo mundo. Então tem gente que vai ter mais dificuldade de perder peso, mesmo fazendo treino intenso, né? Mesmo se alimentando bem. Então aí que a gente indica que procure um profissional realmente para lhe orientar mais especificamente, né? Tem muitos detalhes na alimentação, né? Isso aí é essencial. Nada substitui uma consulta cara a cara com o professor,
cara a cara com o nutricionista, cara a cara com o endocrinologista, com o médico, enfim, nada substitui. Eu tento fazer o máximo individual e por isso que lá na queima de 48 horas tem a área de membros onde eu tiro as dúvidas no máximo em 24 horas após postar as dúvidas, porque cada pessoa responde de uma maneira, mas a chance de sucesso realmente ela é alta para o programa. Então por isso que eu tenho essa área para diminuir cada vez mais e obter mais, e que as pessoas que estão participando obtenham mais resultados, mas mesmo assim não substitui, né, uma conversa cara a cara. E agora, se você chegou até aqui, a gente quer dar um presente para vocês, que é o creme de avelã. Nossa, quando ela falou creme de avelã, eu já pensei no... Como é que é o nome daquele chocolate lá? Tipo Nutella, assim? É, Nutella. Nossa, fica igual Nutella. E a gente vai disponibilizar essa receita para você. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, clica aqui embaixo, em algum lugar aqui, que vai ter um link, que vai ter a receita lá. E se você está vendo o vídeo dentro do site, provavelmente a receita vai estar aqui embaixo. Tá? Alice, eu queria agradecer, né, a tua presença aqui. Acredito que, né, a gente mostrando também teu caso de como, mesmo tu sendo da área de nutrição, tu caiu no conto do vigário e decidiu mudar agora, implementar em ti, tá obtendo resultado. Vou postar a foto aqui dela para vocês verem, né, o resultado. E queria te reconhecer, né, porque não é fácil tu quebrar um paradigma, né, mudar uma história que vem sendo pregada desde, sei lá, 1940, 1920, desde que surgiu esse lance de nutrição. Então é o que eu estou fazendo, quebrando um paradigma também com relação ao exercício, e eu te reconheço por isso, porque eu passei pelo caminho das pedras e agora as pessoas elas estão acreditando, porque tem muito depoimento no YouTube, lá tem mais de 30 depoimentos de pessoas com caso de sucesso da queima de 48 horas com exercícios de 2 a 15 minutos no máximo por dia, tá? Então eu te reconheço e... Então, Alice, dá uma dica, dá mais uma mensagem pro pessoal aí e se despede aí. Então a mesma coisa que o Vini falou em relação a treino tem tudo a ver com a alimentação. A gente tem que quebrar paradigmas, esquecer tudo que a gente ouve falar em televisão, em revista e procurar uma opinião com embasamento científico e não simplesmente diretrizes que às vezes são feitas sem muito conhecimento mesmo, né? Então a gente tentar buscar e pensar nisso que eu e o Vini estamos falando também. Será que é verdadeiro mesmo? Critica, não acredita em tudo, né? Porque às vezes a gente lê as coisas assim e toma aquilo como verdade absoluta. Eu fui muito enganada em relação a isso, acredito que o Vini também. Então é aquela coisa da gente estudar e buscar uma coisa diferente, né? Se a gente continuar fazendo tudo igual, não vai mudar nada. Então experimentar uma coisa diferente. E é isso aí. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado e agora peguem a receita aí, façam um creme de avelã e depois postem nos comentários aí dizendo como que ficou. Beleza? Ficou aqui, um forte abraço e até mais.